E se eu te dissesse que por décadas as crianças do Nordeste foram aterrorizadas por um monstro que caçava fígados humanos? Essa é a história do Papa Figo, uma das lendas mais assustadoras do nosso folclore, que mistura medo, doença e mistério. Uma narrativa que não só assustava as crianças, mas também carregava um aviso sombrio sobre a vida real. À noite, quando a cidade se recolhia e as lamparinas iam se apagando, surgia o boato de que o Papa Figo estava à solta. Bastava alguém desaparecer ou um grito ecoar na madrugada para o pânico se espalhar. Pais recolhiam os filhos às pressas, janelas eram trancadas e ninguém ousava atravessar uma rua deserta. O medo não era apenas da criatura, era do silêncio pesado que a sua presença parecia trazer. Diziam que ele aparecia como uma sombra alongada, escondida entre becos e esquinas mal iluminadas. Quem passava jurava ver olhos brilhando no escuro, acompanhando cada passo. Bastava acelerar o caminhar para sentir que o vulto também acelerava, como se estivesse à espreita. Alguns garantiam ouvir a respiração pesada atrás de si, mesmo quando não havia ninguém por perto. Diziam que o Papa Figo se escondia atrás da aparência de um velho frágil e adoecido, com pele amarelada e olhos fundos. Essa imagem aumentava o medo. Um ser que, por fora, parecia indefeso, mas por dentro carregava fome insaciável por fígados humanos. A cada tosse ou gemido de algum ancião do vilarejo, o imaginário popular logo associava sua figura ao monstro noturno. Quando a noite caía no sertão, o nome do Papa Figo era sussurrado como aviso. As mães diziam: durma cedo, senão ele vem buscar seu fígado. As crianças apavoradas puxavam as cobertas até o pescoço e fechavam os olhos com força, acreditando que o monstro rondava as janelas, farejando quem ainda estava acordado. Com o cair da noite, as ruas ficavam desertas, portas trancadas, janelas fechadas às pressas. Ninguém queria ser visto fora de casa, porque acreditavam que o Papa Figo rondava sorrateiro, deixando apenas o som dos próprios passos como sinal de sua presença. O silêncio não era paz, era aviso. As crianças cresciam ouvindo o nome do Papa Figo sussurrado pelos pais. Era mais do que um monstro, era a sombra que habitava seus pesadelos. Bastava o vento bater contra a porta ou um galho arranhar a janela para os pequenos acreditarem que ele estava ali pronto para levá-los. Nas noites abafadas do sertão, quando as lamparinas começavam a se apagar, uma figura curvada surgia nos becos de barro duro. Vestia-se com roupas velhas, o chapéu caindo sobre os olhos fundos e caminhava arrastando os pés, como se cada passo fosse pesado demais. Muitos diziam que era apenas um doente, marcado pela lepra, alguém que a vida já tinha castigado o suficiente. Mas havia algo no olhar dele que fazia até os cachorros se calarem. Um silêncio estranho o acompanhava. As crianças eram proibidas de chegar perto. Ainda assim, havia sempre aquela sensação de que o velho observava, que seus olhos varriam as ruas em busca de algo mais precioso que o ouro: o fígado humano. Para alguns, não havia dúvida. Aquele velho não era um homem comum, mas sim a forma que o Papa Figo escolhia para se esconder à vista de todos. Nas noites escuras, quando o vento passava gemendo pelas frestas das janelas de barro, as mães do sertão não ousavam dormir profundamente. O choro de uma criança podia ser um chamado perigoso. Algumas juravam ter ouvido passos lentos, arrastados, que paravam exatamente diante de suas portas, como se alguém se inclinasse para escutar o respirar dos pequenos. Nessas horas, o instinto falava mais alto. As mulheres abraçavam os filhos contra o peito, rezavam baixinho e apagavam qualquer luz que pudesse denunciar sua presença. O silêncio se tornava um escudo frágil, mas necessário. Cada estalo da madeira, cada latido, distante, era suficiente para acelerar o coração. E quando, ao amanhecer, uma mãe descobria marcas estranhas de unhas na madeira da janela ou manchas escuras na areia do quintal, não havia explicação que a convencesse do contrário. O Papa Figo tinha rondado sua casa.
Muitos moradores diziam ouvir vozes baixas atravessando o silêncio da madrugada. Não eram conversas comuns, mas murmúrios arrastados, como se alguém chamasse nomes desconhecidos, ecoando entre as paredes de taipa e sumindo no vento. Alguns afirmavam que esses sussurros vinham acompanhados de um cheiro forte, metálico, como o de sangue fresco. As crianças, ao relatar esses sons, descreviam a sensação de que alguém as observava do lado de fora, mesmo sem ver nada. O medo era tão intenso que muitas ficavam imóveis sob as cobertas, respirando devagar para não chamar atenção. No dia seguinte, as histórias corriam pela vila. Para uns, era apenas imaginação fértil. Para outros, era a prova de que o Papa Figo rondava, sedento, caçando um novo fígado para saciar sua fome. Quando o Papa Figo passava, não deixava rastros comuns. No chão de terra batida, nunca se viam pegadas claras de homem ou animal. O que surgia eram marcas estranhas, como sulcos profundos em zigue-zague, que pareciam queimados no solo. Nas portas das casas visitadas, os moradores juravam encontrar arranhões fundos na madeira, sempre na altura do peito, como se garras invisíveis tivessem tentado abrir caminho. Havia ainda quem dissesse que no dia seguinte, o cheiro de sangue impregnava o ar, mesmo que nenhum ferimento fosse encontrado. Esses sinais eram tomados como aviso. O Papa Figo estivera ali. E quem ousasse ignorar tais marcas, corria o risco de ser o próximo a desaparecer. Nas noites em que o Papa Figo rondava, os sons do sertão simplesmente desapareciam. Nem o coachar dos sapos, nem o farfalhar do vento nas palhas secas das casas. Era como se a própria natureza prendesse a respiração, temendo a presença da criatura. Moradores descrevem que, de repente, o cachorro parava de latir e ficava imóvel, arrepiado, olhando para o escuro. As galinhas, mesmo no poleiro, agitavam-se como se sentissem um predador invisível. O silêncio pesado antecedia o pavor. Todos sabiam que naquela hora ele estava à espreita, escolhendo sua próxima vítima. Para muitos, esse silêncio era pior do que o próprio grito, porque era a certeza de que a caçada havia começado. Naquelas noites em que o Papa Figo rondava, havia um instante em que o sertão inteiro parecia segurar o fôlego. O vento, que antes gemia pelas frestas das casas de taipa, cessava de repente. O coachar dos sapos, o canto dos grilos, até o balançar das folhas pareciam ser engolidos por um silêncio sobrenatural. Era nesse vazio sonoro que o medo se instalava. As mães, com os filhos no colo, rezavam baixinho para não chamar atenção. Os homens, com facões em punho, percebiam que qualquer defesa seria inútil contra o invisível. Até os cães, sentinelas naturais, tremiam, acuados, rosnando para a escuridão, como se vissem algo que os olhos humanos não podiam alcançar. E então, em meio ao silêncio sepulcral, vinham os relatos de um leve arrastar de passos, ou do som oco de respirações pesadas, como se um ser faminto circulasse ao redor das casas. Para quem já ouviu, não havia dúvida. Era o Papa Figo espreitando sua presa. A cada geração, um relato novo se somava ao medo antigo. Houve quem jurasse ter visto o vulto do Papa Figo parado no alto de um morro, com os olhos vermelhos faiscando na escuridão. Outros afirmavam que ouviram gritos abafados na mata, como se alguém fosse arrastado para dentro da noite. Essas histórias, passadas de boca em boca, ganharam a força de verdade absoluta. Para os moradores, não importava se era mito ou realidade. O Papa Figo existia enquanto houvesse o medo. Ele não era apenas um monstro que caçava fígados. Era o próprio reflexo da escuridão que habita as madrugadas do sertão. E até hoje, nas cidades do Nordeste, ainda há quem diga: se ouvir passos no silêncio da noite, reze, porque pode ser que ele esteja à sua porta.